campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Seja muito bem-vindo a este canal, ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. O texto que eu abri e caiu foi o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E no item 1, que é o fazer o bem sem ostentação. Então vamos à leitura. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Está no versículo lá de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Então essas foram as passagens de Cristo, né? Em seguida vem as reflexões do Evangelho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Ou mesmo que não crê na vida futura. E se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados? Que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes
também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência, sem ostentação, tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso. E salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade, e ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É um texto que parece simples, que parece claro, às vezes não é tão claro. Ainda bem que esse vídeo é gravado, né? Que não é um vídeo ao vivo, porque enquanto eu lia, eu comecei a refletir, né? Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação. O que eu vou falar de fazer o bem sem ostentação? Será que eu sou tão iluminado assim que eu já faço o bem sem ostentação, que eu nem registro isso na memória? Porque parece algo tão fluido assim. E fiquei alguns minutos pensando e refletindo sobre isso, né? Antes de reiniciar a gravação do vídeo. E me deparei com a análise da frase fazer o bem sem ostentação. E, na verdade, ela tem podemos separar em dois momentos, né? Fazer o bem, sem ostentação, 2. Então, fazer o bem já é um ato meritório. Em todos os tempos de Cristo, antes dele e nos dias atuais também. E fazer o bem, nessa reflexão que eu fiz, eu comecei a lembrar de situações, né? Tem as situações onde as pessoas ou a pessoa chega até ti pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, pedindo um bem, pedindo uma oportunidade, um esclarecimento. E
nesse, às vezes, fica mais evidente a oportunidade ali, né, de praticar o bem, de se doar. Às vezes isso requer, né, que a gente se desvencilhe de outros sentimentos que nos atrasam, né, moralmente e espiritualmente, como o orgulho, né, como o egoísmo, porque às vezes requer que a gente abra a mão daquilo que a gente está fazendo no momento, ou daquele tempo que a gente gostaria de utilizar de outra forma, né? Em um projeto pessoal, né? Ou um momento de descanso, para que a gente se dedique e consiga auxiliar, ou consiga ouvir, consiga conversar, consiga estender a mão, comprar alguma coisa, doar, fabricar, né, manualmente alguma coisa para entregar para aquela pessoa. E então eu pensei que esse seria um fazer o bem que é meritório, e ele é um fazer um bem reativo, né, onde a oportunidade chega até ti, onde está requisitado, né, a fazer o bem, onde tu vê aquele irmão precisando de uma ajuda, das mais simples ou até a mais complicada, né, também saber, é bom saber que as pessoas saberem que podem contar contigo, né, naqueles momentos onde elas estejam precisando, saber que vai ter um amigo, um parente que vai estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele está fazendo, abrir mão do que for necessário para ajudar, para estender, para fazer o bem. Então, é um grande mérito já. E outra forma de fazer o bem, que confesso que eu tenho que evoluir um pouquinho nisso, e acredito que muitos de nós, né, temos que evoluir um pouco, é aquele bem mais propositivo, né? Aquelas pessoas que com facilidade, tem muitas, se pararmos para observar, né? Muitas pessoas têm aquela facilidade de olhar para o próximo e perceber que ele está necessitado, sem que ele peça. Perceber que ele precisa de um auxílio, de um ombro amigo, ou ver aquela pessoa que está necessitada de algum bem material, e tem pessoas que mobilizam as outras pessoas, né, para angariar seus fundos, para angariar recursos, roupas, que for necessário ali para auxiliar aquele irmão que está precisado, né, que está necessitado, e sem ele ter pedido, porque percebeu, porque viu a oportunidade, porque viu a necessidade daquele irmão. E isso é muito lindo de ver. Às vezes a gente pensa muito eu preciso sair pela rua para procurar os necessitados, os pobres, os deficientes, para que eu possa fazer o bem, para que eu possa ajudar. Mas nessa reflexão que eu fiz neste momento, né, de leitura, ficou muito claro que está tudo muito próximo. A gente não precisa fazer dessa forma, né? Sair procurando algo grandioso, algo distante de nós. As pessoas que eu conheço que fazem o bem, né, de forma propositiva, elas conseguem fazer isso dentro de casa, conseguem fazer isso com seus parentes próximos, conseguem fazer isso com seus amigos, um colega de trabalho, uma pessoa que está ali, nem um colega tão próximo, mas trabalha na mesma empresa, na mesma firma, e percebe, né, a necessidade daquele irmão, vê que aquele irmão está triste, vê que aquele irmão está necessitado, e toma uma atitude com relação àquilo.
Então, isso tudo eu estava pensando que é sobre a primeira parte da frase, né? Fazer o bem, né? Então, fazer o bem sem ostentação realmente é mais meritório ainda, né? Porque, como o texto diz, é uma forma de fazer o bem desapegado às recompensas materiais, às recompensas terrenas, né? É fazer o bem de forma espontânea, de forma leve, suave, fazer o bem sem esperar uma recompensa, sem colocar aquela pessoa em dívida, né? Ó, te fiz o bem, agora pô, lembra de mim, não é? Aquela situação. E também sem humilhar a pessoa, né? Sem transformar aquela pessoa que está momentaneamente necessitando de algum auxílio numa pessoa totalmente incapaz ou sem condições, né, de seguir livre por si própria. Né? Então, realmente fazer o bem sem ostentação, essa pequena frase pode nos levar a fazer grandes reflexões, amigos. Então, neste momento, vamos acalmar nossos corações, vamos aproveitar que estamos abertos a reflexões, que estamos alinhados com a corrente do bem, e vamos fazer as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia divina. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade,
Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site